Boa tarde. Vejam os destaques do jornal Lema desta tarde. A independência das 13 colônias. Matemático, geógrafo, poeta, astrônomo, mais conhecido como Aristóteles. A doutrina Monroe. Obelisk. Esporte, seus benefícios e seus malefícios. No jornal Lema desta tarde, iremos homenagear um geógrafo. Para isso, vamos em busca dos nossos arquivos, onde a nossa repórter Isabela entrevistou Aristóteles. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, William. Estamos aqui com Aristóteles, grande geógrafo, matemático e poeta. Hoje ele vai falar dos benefícios da geografia e um pouco de sua vida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como vocês já devem saber, eu sou tido como fundador da geografia. Atualmente, eu publiquei uma obra chamada Geográfica, na qual eu estabeleci meu próprio vocabulário. Bom, enquanto a minha vida, eu nasci em Cirene, na Grécia. Um lugar bem lindo, por sinal, e estudei em Cirene, em Atenas e Alexandria. Os contemporâneos me chamavam de Beta, porque a consideravam o segundo melhor do mundo em vários aspectos. Muito obrigada, Aristóteles. E boa tarde e voltamos ao estúdio com Fátima e William. Obrigada, diretor, por ter nos alertado sobre essa reportagem de hoje, para homenagear o Dia do Geógrafo. Agora vamos relatar sobre a independência dos Estados Unidos. As 13 colônias inglesas se desencadearam no processo de formação dos Estados Unidos. Foram instaladas na costa oeste da América do Norte no decorrer do século XVII, onde os colonos fixaram entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches. Os territórios foram fundados em épocas diferentes e não tinham vínculos. A colonização ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia em períodos de revolução e disputas políticas e religiosas. Os conflitos abalavam o absolutismo monárquico. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficavam responsáveis pelo recolhimento de tributos. Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa. Foi esse o indutor do processo de independência. A metrópole tentou violar o pacto colonial e impor uma política monopolista. A reação foi a luta pela independência. As principais causas da independência foram a Guerra dos 7 Anos, que levou à crise financeira da Grã-Bretanha, difusão das ideias iluministas da Europa, impostos do selo estabelecido pela Grã-Bretanha e venda do chá à Companhia das Índias Orientais. Essa luta terminou em 4 de julho de 1776, na Declaração da Independência. Bom, a doutrina Monroe afirmava que a América era somente para os americanos, eliminando assim todos os interesses alheios desses continentes, como veremos agora nesta reportagem. A doutrina Monroe foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823, no Congresso norte-americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isso é, América para os americanos. A ideologia da doutrina estava baseada em 3 princípios básicos: a impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, intolerância à interferência de nações europeias em questões internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo os países europeus. A doutrina se colocava contra o colonialismo em terras do continente americano. Isso é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países anteriormente colonizados pela Espanha. O que motivou tal doutrina foi a ameaça por parte da Santa Aliança de voltar a colonizar os países americanos. Em razão dessa doutrina, os Estados Unidos conseguiu afastar os interesses da Europa e começaram seu processo expansionista, varrendo povos indígenas e se tornando cada vez mais potente. Agora, iremos para um rápido comercial. Você quer trocar o seu celular porque ele está travando? Temos este modelo aqui, lindo e maravilhoso, que não podemos falar na marca porque não permitem. Mas a câmera dele é 3.0 megapixels, ele é maravilhoso, ele não trava, ele cai no chão, ele não quebra. Uau. E a bateria dele dura um dia inteiro! Gente, é maravilhoso! E agora iremos falar do Big Stick, que segundo o Dr. Roosevelt, os Estados Unidos da América deveriam assumir o papel de política internacional do Ocidente.
O Big Stick foi uma frase de efeito usada para descrever o estilo de diplomacia empregada pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, como resultado da doutrina Monroe, a qual especificava que os Estados Unidos da América deveriam assumir o papel de polícia internacional do hemisfério ocidental. Roosevelt pegou o termo emprestado de um provérbio africano: fale com suavidade e tenha a mão de um grande porrete, implicando que o poder para retaliar estava disponível, caso fosse necessário. Roosevelt utilizou pela primeira vez esse slogan na Feira Estadual de Minnesota em 2 de setembro de 1901, 12 dias antes que o assassinato do presidente William McKinley o arremessasse subitamente na presidência. Essa política intervencionista americana durou até o fim do século XX e começou no século XXI. Agora vamos para a reportagem sobre os esportes. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que estamos assistindo hoje. Hoje teremos duas atletas que vão representar o jogo pelo nosso país, chamada Simone e Ayla. E elas contarão os benefícios e malefícios do esporte hoje. Por favor. Boa tarde. Então, o esporte tem como benefício reduzir o risco de morrer por doenças cardiovasculares, diminuir o risco de desenvolver diabetes, reduz o risco de desenvolver pressão alta, ajuda a diminuir pressão sanguínea, reduz os riscos de desenvolver câncer de colo, entre outros vários benefícios. Boa tarde. Os malefícios são o aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, a insônia, irritabilidade e queda do sistema imunológico. Obrigado às duas. Voltamos agora ao estúdio com Beatriz e Letícia. Obrigada, Vinícius. Agora vamos falar a previsão do tempo com a repórter Savana. Boa tarde, Savana. Tudo bem? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Como vocês estão? Estamos bem. Como é a previsão do tempo para essa semana? A temperatura hoje está em torno dos 18 graus, com risco de pancadas de chuva. Amanhã teremos a temperatura em torno dos 20 graus e o sol pode aparecer. Durante a semana teremos chuva, mas somente na quinta-feira o sol irá aparecer. O Jornal Eu fica por aqui. Tenha um ótimo final de quarta-feira e até a próxima. Tchau. Tchau. Tirar ele, né? Vai! Agora, com a previsão do tempo. Está um pouquinho de vento. Peraí, só um minutinho, só me segurar aqui. Grande poeta, gramática. Para de ser fresco, tio. São aumento da pressão arterial. E aí, Bonner? Gatinho, passados aí? Não.